Pessoal, bom dia para vocês. Eu estou aqui na escola, no horário que seria reservado para a aula da sala de vocês. E eu quero começar a desenvolver algumas aulas aqui nesse horário para que vocês possam acompanhar não só o tema que está sendo desenvolvido no CMSP, mas também o que seria desenvolvido aqui na atividade presencial. A habilidade que está preparada para hoje, eu estou preparando fracionado porque eu tenho pouco tempo aqui para essa aula, está relacionado à habilidade de resolver e elaborar situações, problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxas de variação, em contextos socioculturais, ambientais e outras áreas. Então, algumas palavras dessa habilidade são palavras-chave. Dentre elas, a palavra grandeza, só para lembrar para vocês, grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir, tudo aquilo que a gente consegue mensurar numericamente, tá certo? Então, por exemplo, a altura de uma pessoa que eu consigo medir usando uma trena ou usando uma fita métrica, tá certo? Que eu meço em metros ou em centímetros, a altura de uma pessoa é uma grandeza. E ela é representada numericamente através de um valor que eu obtenho ao estabelecer a medida na trena, que é a unidade medida em metros, tá certo? Ou centímetros. Eu posso medir a intensidade luminosa de um refletor ou de uma lâmpada, isso eu posso medir em lumens, utilizando o aparelho específico. Eu posso medir a velocidade de um carro. Então, a velocidade de um carro é a grandeza, e a unidade de medida usada aqui no Brasil é quilômetros por hora. Se fosse nos Estados Unidos, seria milhas por hora. Então, a unidade de medida pode variar. O valor numérico pode variar, mas a grandeza não. A grandeza, velocidade, é uma relação entre espaço percorrido numa unidade de tempo, tá certo? Então, só para deixar bem claro, então essas grandezas é tudo que eu posso medir e que existe uma unidade de medida relacionada a ela. E essas grandezas, elas se relacionam entre si. E elas podem se relacionar de maneira proporcional, que é quando a variação entre elas pode ocorrer sempre seguindo um padrão numérico, que aí indica a proporcionalidade. Então, só para vocês lembrarem, as grandezas podem ser diretamente proporcionais, quando as duas variam no mesmo sentido. Então, eu tenho, por exemplo, a quantidade de carne que eu compro no açougue e o valor a pagar. São duas grandezas. Uma grandeza, que é a quantidade de carne, é medida em quilos, a outra, o valor a pagar, é medido em reais. Quanto maior a quantidade de carne que eu pedi para ele colocar no saquinho, maior o preço a pagar. Se eu comprar o dobro de carne, eu vou ter que pagar o dobro do preço. Se eu pegar metade da carne, eu vou pagar metade do preço. Repara que essas duas grandezas, elas variam juntas. E elas variam no mesmo sentido. Ou seja, se uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Se uma dobra, a outra também dobra. Se uma multiplica por 3, a outra também multiplica por 3. Se uma cai pela metade, a outra também cai pela metade. Então, eu sempre vou variar as grandezas multiplicando ou dividindo, sempre pelo mesmo valor, neste caso. Então, o que acontece em relação às grandezas diretamente proporcionais? A gente, ao analisar uma situação, um problema, a gente tem que analisar, primeiro, a relação entre essas grandezas, como elas se relacionam, antes de montar a proporção para resolver por regra de 3. Já nas grandezas inversamente proporcionais, eu preciso entender que o comportamento inverso na variação das grandezas, uma grandeza eu vou multiplicar e a outra eu vou dividir. Uma grandeza aumenta multiplicando o valor e outra diminui dividindo o valor. E eu sempre vou ter o mesmo valor numérico de variação. Nesse caso, ou eu multiplico por 2 e divido por 2, que é a proporcionalidade inversa. Então, por exemplo, quando eu tenho que encher uma piscina e eu tenho na minha área de lazer algumas torneiras disponíveis. Eu sei que uma torneira vai encher a minha piscina em 10 horas.
Então, se eu tiver 2 torneiras, então eu dobrei a quantidade de torneiras. O tempo para encher essa piscina vai cair pela metade. Ao invés de eu usar 10 horas para encher, como eu tenho 2 torneiras de mesma vazão, o tempo vai ser reduzido pela metade. Eu dobro a quantidade de torneiras, o tempo para encher aquela piscina cai pela metade. Então, essa é a relação inversa. Lembrando que eu tenho que primeiro, antes de montar a proporção, eu tenho que estabelecer como essas grandezas se relacionam. Eu vou resolver algumas situações, problemas com vocês, primeiro de regra de 3 simples, para que vocês possam entender a relação entre essas grandezas. Depois, numa segunda etapa, nós vamos trabalhar com regra de 3 composta, tá bom? O primeiro enunciado do exercício fala o seguinte: para produzir 120 blocos de cimento, uma fábrica consome 420 quilos de material. Quantos quilogramas seriam consumidos para produzir 1.000 blocos? Então, primeiro, a tática de resolver esse tipo de situação, problema, é você organizar os dados numa tabela de grandezas. Primeira, a primeira grandeza que está relacionada é aqui, quantidade de blocos. Eu tenho que eu preciso de para produzir 120 blocos, eu vou precisar de uma determinada quantidade de matéria-prima. No caso, eu vou marcar aqui quantidade de material. Então, eu vou precisar dessa quantidade de material, ela está sendo medida em quilos. E eu vou precisar de 420 quilos. No caso, para produzir 1.000 blocos, então repara que eu coloquei a quantidade de blocos nessa coluna aqui, e a quantidade de material nessa outra coluna. Eu não sei a quantidade de material que eu vou precisar para produzir 1.000 blocos, então eu vou chamar de X. Agora a gente vai analisar como essas grandezas se relacionam. Repare que para mim produzir mais blocos, se eu aumento a quantidade de blocos, por isso eu coloquei a setinha para cima, eu vou precisar de mais matéria-prima. Então, repara que as 2 setinhas são apontadas para cima. Por quê? Nós estamos trabalhando com grandezas diretamente proporcionais. Então, o que significa isso? Se eu dobro a quantidade de blocos, eu vou precisar do dobro de matéria-prima. Se eu triplico a quantidade de blocos, eu preciso do triplo de matéria-prima, para que todos os blocos tenham a mesma qualidade, o mesmo tamanho e a mesma força. Repara o seguinte, gente, se eu diminuir a quantidade de blocos a serem produzidos, eu também vou diminuir a quantidade de matéria-prima, tá certo? Então, repara que o comportamento das 2 grandezas é o mesmo e sempre a variação acontece relacionando o mesmo valor. Se eu multiplico por 2 uma grandeza, a outra eu também tenho que multiplicar por 2, e assim sucessivamente. Agora, para que serve a setinha? A setinha vai me ajudar a montar a proporção. Lembrando que proporção é uma igualdade entre 2 grandezas. Então, eu vou fazer aqui, ó, setinha para cima. Significa que eu vou pegar os valores de baixo para cima. Então, eu vou fazer 1.000 sobre 120. Igual. Essa é a primeira razão. Eu vou pegar 1.000 sobre 120, porque eu estou apontando a setinha para cima. Eu estou aumentando a quantidade de blocos. E, como a quantidade de material também vai aumentar, eu vou pegar de baixo para cima. O X primeiro sobre 420. X sobre 420. Isso aqui é uma igualdade entre 2 razões. Então, isso aqui é chamado de proporção. Ok? Numa proporção, o que acontece? Eu tenho o teorema fundamental das proporções, que é o teorema que me possibilita que eu tenha uma equação equivalente à outra. Então, eu tenho uma propriedade que, se eu multiplicar cruzado, eu sempre vou encontrar o mesmo valor. Funciona assim. Se eu tiver 1/2, que equivale a 50 centavos, ou R$1 dividido por 2 é 50 centavos.
É a mesma coisa que R$ 2 dividido para 4 pessoas, que também vão dar 50 centavos para cada um. Repara que se eu multiplicar cruzado, eu vou encontrar 1 vezes 4 vai dar 4, e 2 vezes 2 também vai dar 4. Então, repara que eu tenho uma igualdade nos resultados quando eu faço a multiplicação cruzada. E eu vou utilizar essa propriedade para descobrir o valor de x. Eu sei que 120 vezes x, 120 vezes o valor de x, é a mesma coisa que 1.000 vezes 420. 1.000 vezes 420. Que no caso aqui, basta resolver essa continha de vezes aqui, ó. Eu vou encontrar 120x igual a 420.000, que é só acrescentar 3 zeros no final. Esse 120 está multiplicando o valor de x. Então, a partir de agora, eu vou usar a operação inversa para cancelar algumas operações que foram realizadas. Lembrando que eu tenho uma equação, essa equação indica que as continhas já foram feitas, o x já foi multiplicado por 120 e o resultado final deu 420. Agora eu vou desfazer a continha de vezes, dividindo pelo mesmo valor que foi multiplicado. Então, eu vou dividir aqui por 120. Por consequência, eu tenho que dividir por 120 dos dois lados, para manter o equilíbrio da balança. Isso já foi conversado com vocês. Eu vou cancelar a continha de vezes com a continha dividir, sobrando x igual. Eu vou fazer a continha dividir aqui, ó, 420.000 dividido por 120. Cancela esses zeros finais. Eu vou ter 42.000 dividido por 12. Bom, lembrando que vocês podem montar a tabuada do 12, que no caso aqui, ó, se você quiser para efeito de segurança, ou quem não lembra a tabuada do 12, basta fazer 12 vezes 1 vai ser o 12, e de um para o outro é sempre somando 12 unidades. Então, 12 vezes 2 vai ser esse 12 de cima, mais 12 unidades, que vai ter o 24. O 12 vezes o 3 indica que eu tenho 3 parcelas de 12. Eu já tenho 2 aqui, eu vou somar mais 12 unidades e vou chegar no 36. O 12 vezes o 4 vai ser o 36 mais o 12. Eu vou encontrar o 48. O 12 vezes o 5, eu vou encontrar 48 mais o 12, que eu vou encontrar o 60, e assim sucessivamente. Bom, na tabuada do 12 nós não temos 42, mas eu tenho 36, que é o que mais se aproxima. 3 vezes 12 é o 36. 36 para 42 sobram 6 unidades. Abaixo esse zero. 60 na tabuada do 12 eu tenho, é o 5. Então, vou colocar o 5 aqui. 5 vezes 12 é o 60, resta igual a zero. Só que eu tenho 2 números para baixar, que são os 2 zeros. Abaixo esses 2 zeros, acrescento esses 2 zeros aqui, representa 3.500 o valor do x. Mas espera aí, 3.500 o quê? No caso, o x ele está na coluna da quantidade de material e ele é medido em quilos. Então, eu vou precisar de 3.500 quilos de matéria-prima. A resposta do exercício serão necessários 3.500 quilos de material. Pessoal, caso vocês tenham tido alguma dúvida ou caso esteja rápido demais, eu posso, no privado, esclarecer as dúvidas de vocês. Ok? Nós vamos fazer agora um outro exercício para poder consolidar essa questão da relação entre as grandezas. Lembrando, esses exercícios de regra de 3 simples envolvem apenas 2 grandezas. Nesse caso aqui, nós estamos relacionando a grandeza, a quantidade de blocos, e a grandeza, a quantidade de material. Neste caso, as 2 grandezas são grandezas diretamente proporcionais, porque ambas, ao se relacionarem,
ambas aumentam juntos a sua quantidade, sempre na mesma proporção. Se eu dobro uma, a outra também dobra. Se eu diminuo uma pela metade, a outra também vai diminuir pela metade. Fizemos a proporção, que é a igualdade entre as razões. No caso, a primeira razão nós montamos seguindo a setinha, 1000 sobre 120, está marcado aqui. Depois o x sobre 420, está marcado aqui. Fizemos a multiplicação cruzada e resolvemos por uma equação de primeiro grau simples. Ok? Sempre que for necessário, faça uma tabuada para facilitar os cálculos. E agora nós vamos para o exercício 2. Bom, esse exercício aqui fala o seguinte: 6 caminhões fizeram 8 viagens, cada um para transportar terra para um aterro. Imagina que tem uma casa que vai ser construída num bairro que tem uma elevação, e para essa casa ser construída é necessário fazer o nivelamento do terreno. E para fazer o nivelamento do terreno é necessário colocar terra. Então vai fazer um aterro. Quantas viagens seriam feitas por caminhão se a frota fosse composta por 16 veículos? Então agora eu não vou usar mais 6 caminhões, eu vou usar 16 caminhões. Quero saber quantas viagens de terra cada caminhão vai fazer para realizar o mesmo serviço. Então a área a ser aterrada é a mesma. Então primeiro vamos descobrir as grandezas. A primeira grandeza é a quantidade de caminhões. A segunda grandeza é a quantidade de viagens de terra. E eu tenho 6 caminhões e cada caminhão desenvolve 8 viagens de terra. Agora, será feito por 16 caminhões. Quer saber quantas viagens de terra cada um deles vai fazer? Bom, a gente poderia fazer isso aqui de um jeito bem simples, mas o objetivo é descobrir como as grandezas se relacionam. Então vamos pensar o seguinte, ó. Se eu aumento, já que o aterro é o mesmo, tá? Eu vou considerar como sendo feito o mesmo serviço. Se eu aumento a quantidade de caminhões, a quantidade de viagens para poder colocar terra, para poder nivelar esse terreno, vai ser menor, porque eu tenho mais gente trabalhando. Então, eu aumento a quantidade de caminhões, como o aterro do terreno é o mesmo, então eu vou precisar de menos viagens para cada caminhão. Lembra que aqui é a quantidade de viagens de cada caminhão. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, nós temos grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Uma grandeza aumenta, a outra diminui. E é proporcional porque se eu dobro a quantidade de caminhões, a quantidade de viagens cai pela metade. E agora, o que eu preciso descobrir é o valor de x. Então, eu vou montar a proporção. Eu vou sempre começar aqui, ó, com x perto do igual. Então, eu vou pegar essa segunda grandeza que tem aqui, ó, essa segunda coluna da tabela, eu vou montar seguindo a setinha. Eu vou pegar 8 sobre x. Então, aqui eu vou montar 8 sobre x. Estou seguindo a setinha. O primeiro vem o 8, depois o x. É igual. Seguindo a setinha para cima. 16 sobre 6. Então, aqui é 16 sobre 6. Repara que uma das grandezas tem um valor invertido. Por isso que se chama inversamente proporcional. Uma das razões é o inverso do que está colocado na tabela. E aí o processo é o mesmo. Efetua a multiplicação cruzada. 16 vezes x é o 16x. 8 vezes 6, que nós já sabemos que vai dar 48. E aqui eu vou pegar o 16 que está multiplicando antes do igual, que ele já multiplicou o valor de x e que o resultado deu 48. Eu vou desfazer a continha de vezes dividindo pelo mesmo valor dos dois lados. Eu cancelo essa multiplicação com essa divisão aqui, sobra x é igual a 48 dividido por 16. Se você monta 48
dividido por 16, você vai encontrar o 3. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4, resta igual a 0. Então, x é igual a 3. O que é esse 3? Esse 3 é a quantidade de viagens para cada caminhão. Então, resposta serão necessários 3 viagens para cada caminhão. De novo, só para poder entender melhor. Então, o primeiro passo é fazer uma tabela relacionando, primeiro, agrupando as grandezas de mesma natureza. Então, eu coloquei caminhão com caminhão, depois quantidade de viagens, tirando os dados do enunciado. Depois, segundo passo, é estabelecer como essas grandezas se relacionam. Se é de maneira diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional, analisando a natureza das grandezas. Então, eu vou imaginar a historinha na minha cabeça. Se eu aumento a quantidade de caminhões para aterrar um determinado terreno, esse aterro é o mesmo. Então, se eu aumento a quantidade de pessoas trabalhando, eu posso realizar menos viagens de caminhão. Beleza. Então, eu percebi que as duas grandezas são inversamente proporcionais. Essa informação é importante na hora de montar a proporção. A primeira razão, nós usamos o valor de x. Então, eu peguei, a setinha está de cima para baixo. Então, montamos 8 sobre x, igual. A segunda razão, a setinha está de baixo para cima. Então, 16 sobre 6. Efetuada a multiplicação cruzada, você marcou 16x igual a 8 vezes 6. Realizada a continha de vezes, deu 48. Cancelei a multiplicação por 16 com uma divisão por 16 dos dois lados. Feita a divisão, descobri o valor de x. E aí, você volta na tabela para descobrir o que representa esse valor de x. No caso aqui, esse valor de x representa a quantidade de caminhões. Pessoal, espero ter esclarecido a dúvida de vocês em relação ao material, talvez as aulas remotas que vocês estejam assistindo no CMSP. E isso, nós estamos trabalhando com exercícios de regra de 3 simples, que são atividades que vocês já viram desde o 8º ano, tá certo? Quando envolve duas grandezas só. Nós vamos trabalhar com grandezas, com mais grandezas agora nos próximos exercícios, e eu vou anexar aqui depois esses probleminhas. É que agora vai dar o sinal e eu vou ter um barulho aqui, vou ter que ir para outra sala. Mas eu vou fazer a continuidade dessa aula e já posto junto num vídeo só, ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição no privado para vocês na próxima aula, tá bom? Dúvidas no privado, estou aguardando vocês. Bom, pessoal, estamos aqui na continuidade da nossa aula complementar, considerando essa mesma habilidade, que é resolver situações e problemas envolvendo grandezas, direto ou inversamente proporcionais. Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com regra de 3 simples, que envolvem duas grandezas, e também vamos trabalhar com regra de 3 composta, que envolvem 3 grandezas ou mais, tá certo? Continuando aqui, nesse próximo exercício, nós temos 15 operários que constroem uma casa em 6 meses. Em quanto tempo 20 operários seriam capazes de construir a mesma casa? Então, como a gente já comentou, né, nos exercícios anteriores, a primeira etapa é fazer uma tabela organizando as grandezas, de maneira que a gente possa depois estabelecer as relações entre as duas grandezas, que no caso a gente consegue enxergar aqui. Que no caso é a quantidade de operários e a outra grandeza é o tempo de construção da casa. Então, seria o tempo da obra. Então, eu tenho 15 operários e demoram 6 meses para construir uma casa. E agora, continuando aqui, quanto tempo 20 operários seriam capazes de construir a mesma casa, ou seja, desenvolver a mesma obra? Então, agora eu vou ter 20 operários
e eu preciso descobrir o tempo. Então, lembrando que nessa fase eu só organizei como as grandezas estão distribuídas no enunciado, organizei numa espécie de tabela, só para a gente poder comparar como as grandezas vão se relacionar. Repara que se eu aumentar o tempo da obra, eu posso diminuir a quantidade de operários, uma vez que a construção da casa é a mesma. Então, o que acontece? Eu aumentei o tempo da obra, eu diminuo a quantidade de operários. Eu preciso de menos tempo, por quê? De menos operários, por quê? Eu aumentei o prazo para eles terminarem. Então, o que acontece? Agora, eu sei que essas grandezas, uma setinha está indo para cima, a outra está indo para baixo. O comportamento é inverso. Ou seja, eu tenho aqui grandezas inversamente proporcionais. E aí eu vou montar a minha proporção agora. Setinha para cima. Então eu vou pegar o x sobre 6 para montar a minha primeira razão e vou igualar a segunda razão. Setinha para baixo. Então vou pegar de cima para baixo. 15 sobre 20. 15 sobre 20. Então aqui eu já tenho uma proporção. Essa proporção eu vou usar a multiplicação cruzada. Faço 20 vezes x, eu tenho o 20x, eu tenho 6 vezes 15. 6 vezes o 15. Então eu tenho aqui, ó, que 20x é igual. 5 vezes 6 é o 30. Opa, deixa eu fazer um zero melhorzinho. 5 vezes 6 é o 30, vai 3. 1 vezes 6, 6. Com mais 3, você vai encontrar o 9. E aí, eu vou jogar esse 20 que está multiplicando, eu vou jogar ele dividindo do outro lado, para poder resolver a atividade. Deixa eu voltar aqui e fazer direito. Ai, ai, ai. Eu vou dividir dos dois lados por 20 para cancelar a multiplicação por 20. Cancelei a multiplicação por 20 e acho 90 sobre 20. Ou seja, na hora que eu faço a minha divisão, eu posso cancelar. 9 dividido por 2, você vai encontrar 4,5. Nesse caso aqui, o x representa 4,5 meses, porque o nosso tempo de obra está em meses. Então, eu tenho 4 meses e meio, ou 4,5 meses, que corresponde a 4 meses e 15 dias. Essa seria a resposta do exercício. Existe uma maneira mais simples de resolver, que é quando você chega na parte da proporção, x sobre 6 igual a 15 sobre 20. Que é que eu posso simplificar o 15 20avos por 5. Então, eu acho x sobre 6. 15 dividido por 5 vai dar 3. 20 dividido por 5 vai dar 4. E aí eu posso fazer a multiplicação cruzada aqui, chegando no mesmo resultado. 4x vai ser igual a 6 vezes 3, 18. Então, o x vai ser 18 quartos. Ou seja, o x chega no mesmo 4,5. Lembrando que, como estamos trabalhando com meses, que é o tempo, um mês completo é 30 dias, então metade do mês, de 4 meses e meio, corresponde a 15 dias. Esse aqui seria a resposta do tempo necessário. Esse exercício aqui, nós estamos trabalhando com apenas duas grandezas. Ou seja, nós estamos trabalhando com regra de 3 simples, assim como os anteriores. Mas existem exercícios, como esse próximo aqui, que envolve mais de uma grandeza. E aí nós vamos resolver usando a técnica de regra de 3 composta. Lembrando que vai haver apenas uma variação na nossa regra de 3 composta, em relação à regra de 3 simples.
Vamos primeiro observar os dados. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos de água. Quando há necessidade de limpeza no reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Belém. Então, o que acontece? Nessa parte do enunciado, já deu para perceber que eu tenho uma grandeza chamada capacidade e que corresponde à quantidade em metros cúbicos de água que eu posso colocar no reservatório, que eu tenho 900 metros cúbicos. Depois, outra grandeza é a quantidade de ralos que eu uso para poder esvaziar o reservatório. Eu uso 6 ralos. E o escoamento total do reservatório dura 6 horas. Então, eu tenho tempo de escoação, ou tempo de escoagem, que está dado em horas. E são 6 horas. Aí pergunta, essa indústria, ela vai construir um novo reservatório, com capacidade de 500 metros cúbicos. Então, agora eu vou colocar capacidade junto com capacidade. O tempo junto com o tempo, então, cujo escoamento de água deverá ser realizado em 4 horas. Então, o tempo está aqui embaixo do tempo. E quando o reservatório estiver cheio. Aí, os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes. Então, qual a quantidade de ralos do novo reservatório? Vou chamar essa quantidade de ralos de X e agora eu vou analisar como essas grandezas se relacionam. Uma dica importante nesse tipo de exercício aqui, principalmente quando a gente está analisando regra de 3 composta, que envolvem 3 ou mais grandezas, é analisar todas as grandezas entre si com a grandeza onde está o X. Então, eu vou começar aonde está o X e vou aumentar a quantidade de ralos, ou diminuir. Bom, eu vou comparar as grandezas 2 a 2, e a terceira grandeza eu vou considerar como se ela não variasse. Por exemplo, eu aumentei a quantidade de ralos, considerando o tempo, considerando que eu não vou mudar o tempo, ok? Eu vou comparar a grandeza capacidade e ralo. Se eu aumento a quantidade de ralos, eu posso esvaziar mais água ou menos água do meu reservatório. Então, repara que se eu aumento a quantidade de ralos, eu posso esvaziar mais água. Então, eu aumento a quantidade de água que vai ser escoada. Se eu aumento a quantidade de ralos, o tempo para esvaziar o reservatório diminui. Então, repara que eu estou fazendo a comparação de capacidade com ralo e depois de ralo com o tempo. Então, a habilidade mestre, que eu vou chamar aqui de habilidade mestre, é a habilidade aonde está o X. E é com ela que eu vou comparar cada uma das outras duas. Então, voltando. Coloquei a primeira setinha para cima, aumentando a quantidade de ralos. Se eu aumento a quantidade de ralos, mantendo o tempo, eu posso esvaziar uma quantidade maior de água. Se eu aumento a quantidade de ralos, mantendo a capacidade, mantendo a quantidade de água, se eu aumento a quantidade de ralos, eu diminuo o tempo de escoação em horas. E aí eu já tenho as relações estabelecidas com as setinhas. Agora eu vou montar as razões para poder montar a proporção. Então, primeiro passo, o X sempre vai estar perto do igual. Então, aqui, aonde está a coluna com X, eu vou colocar ela perto do meu igual. X, seguindo a setinha, de baixo para cima. X sobre 6. Então, aqui vai ser X sobre 6. Igual. As outras duas grandezas, eu vou formar uma multiplicação, porque eu tenho que condensar esses valores num valor só, numa fração só. Então, aqui eu vou manter esse igual aqui. Eu vou pegar a primeira grandeza, capacidade. De baixo para cima. Então, eu vou colocar 500 sobre 900. 500 sobre
900. Vezes. Sempre vai ser vezes, professor? Sim. Nesse caso, como eu estou trabalhando com regra de 3 composta, eu vou multiplicar as razões depois do igual. Então, eu vou multiplicar essa razão capacidade pela razão que eu vou formar com o tempo. Lembrando que o tempo eu tenho setinha para baixo. Ou seja, eu tenho 6 sobre 4. 6 sobre 4. Beleza. Agora eu montei a minha primeira parte do exercício. Lembrando que eu primeiro organizei os dados do enunciado numa espécie de tabela ou quadro. Depois, eu organizei, após organizar os dados, eu estabeleci a relação entre as grandezas. A primeira grandeza é o ralo, porque eu coloquei o X aqui, e é com base nessa grandeza que nós vamos fazer as comparações. Então, a grandeza ralo eu coloquei setinha para cima, porque eu estou aumentando a quantidade de ralos. Se eu aumento a quantidade de ralos, eu posso aumentar a capacidade de água, a quantidade de água que vai ser escoado. Repara que a grandeza, ralo e capacidade, as duas setinhas estão para cima. Então, são grandezas diretamente proporcionais entre si. Depois, comparando o ralo com o tempo, se eu aumento a quantidade de ralos, eu diminuo o tempo em que vai ser escoado essas caixas d'água dessas caixas d'água. Ou seja, a grandeza ralo e a grandeza tempo, elas são grandezas inversamente proporcionais entre si. Comecei a montar a primeira parte do exercício, que é montar a proporção. Então, o que acontece? Perto do igual, eu pego aonde está o x. Então, como a coluna do x está setinha para cima, eu vou fazer x sobre 6. X sobre 6, igual. Setinha para cima na capacidade. Então, eu começo aqui, ó, de baixo para cima. 500 sobre 900. 500 sobre 900. Vezes, sempre vai ser vezes. O tempo. Setinha para baixo agora. Então, eu pego de cima para baixo. 6 sobre 4. 6 sobre 4. Então, aqui eu já comecei a montar o exercício. Para facilitar, eu posso cancelar esses zeros finais aqui dessa razão. Então, eu vou acabar. X sobre 6 é igual. 5 vezes 6 é 30. 9 vezes 4 é 36. E agora eu tenho a minha proporção montada. E agora eu posso multiplicar em cruz. Esse exercício aqui, ó, eu posso resolver ele de várias maneiras. Vou continuar pelo processo da multiplicação em cruz, que é o processo que a gente está utilizando agora. Mas depois eu mostro o outro. Então, 36 vai multiplicar o x, eu vou ter 36x é igual a 6 vezes 30. 6 vezes o 30. 36x é igual a 6 vezes 3, 18, abaixo 0, 180. Estou multiplicando por 36, então eu vou dividir por 36 dos dois lados. E aí eu cancelo 36, que está multiplicando. Eu cancelo a multiplicação e cancelo a divisão. Sobra. X é igual. O 180, vamos tentar fazer aqui para não ficar em cima da... O 180 eu vou dividir por 36. Lembrando, o 0 pertence ao 6 e o 18 pertence ao 3. 18 na tabuada do 3 eu vou achar o 6. Mas 6 vezes 6 vai dar 36 e ainda vai subir o 3. Então 6 vai ser muito. Eu vou tentar o 5. 5 vezes 6 é 30, vai 3. 5 vezes 3 é 15, com 3, 18. Beleza. Achei o meu x igual a 5. O que isso significa? Bom, o x representa na coluna do ralos. Então, eu vou precisar de 5 ralos. Uma outra maneira de resolver esse exercício é fazer algumas simplificações antes de efetuar os cálculos, tá? Isso pode ser muito útil para você tentar resolver de maneira mais rápida e ganhar tempo numa prova. Supondo que a gente tenha chegado aqui no 30,36 avos. Repara que se eu pegar esse 6
e multiplicar esse 6. Se eu multiplicar por 6, eu encontro 36. Então, esse x eu também multiplico por 6. O x vezes 6, que dá 30, só pode ser o 5 para o valor de x. Deixa eu só escrever aqui direito. De novo, vamos lá. Deixa eu só... Então, ó, repara que esse 6, fazendo continha de vezes, porque o valor ficou maior. 6 vezes 6 é 36. Então, o x vezes o mesmo 6 tem que dar 30. O número que dá 30 vezes 6 só pode ser o 5. Então, nesse caso, o 5 seria a quantidade de ralos que eu teria que utilizar. Lembrando que esse tipo de exercício a gente tem que fazer praticando cada vez mais. Tá ok? Agora deu o sinal, o pessoal do corredor ali vai começar a mudar de sala. Então eu vou precisar desligar um pouquinho, daqui a pouco eu volto para o último exercício. Aqui, pessoal, eu de novo, agora está mais calmo do trânsito do corredor. Então aqui nós vamos fazer esse último exercício. Aqui fala o seguinte, ó, também envolvendo regra de 3, envolvendo proporcionalidade. Uma confecção possuía 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia, com uma jornada de trabalho diária dos funcionários de 6 horas. Então aqui a gente já identifica que nós temos 3 grandezas. A primeira grandeza é a quantidade de funcionários, que no caso eu tenho 36 funcionários. Eu também tenho a quantidade de camisetas produzidas, que no caso é 5.400, numa jornada de trabalho, jornada diária de, no caso, 6 horas. Então, eu tenho que entender agora como essas grandezas vão se comportar de acordo com a variação que é dada no enunciado. Entretanto, com o lançamento de uma nova coleção e de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21.600 camisetas. Então, esse valor vem 21.600, por se tratar a coluna camisetas, por ser quantidade de camisetas, é a grandeza que está sendo medida. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96. Então, aqui nós temos 96 funcionários. Qual deve ser essa nova jornada de trabalho? Quantas horas por dia as pessoas vão ter que trabalhar para poder cumprir esse pedido, considerando esse aumento de funcionários? Então, lembrando que agora, nessa fase, nós já organizamos os dados numa tabela. Nós agora vamos comparar aonde está o X, eu vou dar o aumento na jornada de trabalho. Então, isso significa que eu vou considerar o aumento na jornada de trabalho e a comparação com a quantidade de camisetas produzidas. E depois eu vou comparar o aumento da jornada de trabalho, aonde está o X, com o aumento de funcionários. Então, vamos lá. Lembrando que nós vamos comparar as grandezas duas a duas, admitindo que a terceira grandeza não vai variar, ok? Por exemplo, se eu aumento a jornada diária de trabalho, ou seja, a quantidade de horas que cada funcionário vai trabalhar, eu posso aumentar a quantidade de camisetas a serem produzidas. Afinal de contas, os funcionários vão trabalhar mais. Se eu considerar que eu estou aumentando a jornada de trabalho, já que todos os funcionários vão trabalhar mais, para atender o mesmo pedido, eu posso colocar menos funcionários para trabalhar. Por quê? Porque eu estou aumentando a jornada de trabalho dos outros funcionários. Então, de novo, estou comparando a jornada de trabalho e dei um aumento na jornada de trabalho diária. Então, eu vou comparar a produção de camisetas. Se eu aumento a jornada de trabalho de todos os funcionários, eu posso produzir mais camisetas. Se eu aumento a jornada de trabalho diário, eu posso contratar menos funcionários, eu posso precisar de menos funcionários para atender um determinado pedido.
porque a quantidade do pedido não vai variar. Então, repara que a jornada de trabalho e a quantidade de camisetas, as duas setinhas estão para cima, as duas são grandezas diretamente proporcionais entre si. A jornada de trabalho e a quantidade de funcionários, elas são grandezas inversamente proporcionais. Uma tem setinha para cima, a outra tem setinha para baixo. Comportamento inverso. Então, a jornada de trabalho e a quantidade de funcionários são grandezas inversamente proporcionais entre si. E agora eu vou começar a montar minha proporção, começando de onde está o x, seguindo a setinha de baixo para cima, o primeiro valor vai ser o x, então x sobre 6. Eu vou vir aqui x sobre 6. Agora eu posso seguir as outras grandezas na ordem que aparecerem. Vou pegar 36 sobre 96, porque aqui está de cima para baixo. 36 sobre 96, vezes, e sempre vai ser vezes, de baixo para cima. 21.600 sobre 5.400. Então, aqui eu tenho que entender que eu posso realizar algumas transformações para poder continuar o exercício. Eu poderia cancelar esses dois zeros finais aqui. Cancelar esses dois zeros finais em cima e embaixo. E vou ter 16 sobre 54. Mais 16 dividido por 54 é igual a 4. Se você fizer essa divisão, você vai encontrar o 4. Então, eu posso aqui, já começar a trabalhar melhor. Então, 36,96 avos vezes 4. Posso colocar esse 1 só para constar. E agora, eu faço essa multiplicação. X sobre 6 é igual. 6 vezes 4 é o 24, vai 2. 3 vezes 4, 12, com mais 2, 14, dividido por 96. Eu posso fazer a multiplicação cruzada ou simplificar essa fração aqui. Mas vamos fazer a multiplicação cruzada só para ver o que acontece. Para ir seguindo o ritmo que estamos fazendo. Então, eu vou ter 96x é igual a 6 vezes 144. Beleza, 96x, 4 vezes 6, o 6 vezes 4 é o 24, vai 2. 6 vezes 4, 24, com mais 2, 26, vai 2. 1 vezes 6 é 6, com mais 2, 8. Eu vou dividir tudo por 96 para poder finalizar essa continha aqui, cancelando essa multiplicação com essa divisão, e descubro que meu x é o 864 dividido por 96. Bom, o 4 pertence ao 6 e o 86 pertence ao 9. 86 na tabuada do 9 não tem, eu tenho 81, que é o 9. 9 vezes 6 é 54, vai 5. 9 vezes 9 é 81, com mais 5, 86. Beleza. Já descobri que meu x vale 9. Mas o que é esse x? O x está na coluna da jornada de trabalho diária. Ou seja, eu sei que o x ele vai representar 9 horas de trabalho por dia. Então, essa é a resposta. Qual deve ser a nova jornada de trabalho? Ela deve ser de 9 horas diária. Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor esse conteúdo. E eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem no privado. Gostaria muito de estar interagindo com vocês aqui durante as aulas, mas como não está vindo ninguém, vou continuar interagindo com vocês à medida que eu vou tendo esse espaço do intervalo da aula de vocês, gravando essas aulas para vocês, que seria a aula que eu daria aqui para vocês, ou resolveria a atividade da apostila. Eu já estou adiantando aqui para vocês as aulas da segunda-feira dessa semana, que foi o dia 13, e as aulas de quarta-feira, que seria o dia 14. Então, essas duas aulas já estão previstas nessa aula complementar que eu estou dando para vocês. Espero que vocês estejam bem. Manda um oizinho lá para mim saber que vocês viram o vídeo. E bons estudos, espero que vocês estejam bem, tá bom? Um abraço, até mais.